Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Mamãe Plena. O assunto de hoje, além de ser muito importante, é um dos campeões de comentários, de perguntas em todas as minhas redes sociais. É sobre a associação de pílulas contraceptivas com trombose. Eu ouvi falar que quem toma pílula tem um risco aumentado de ter trombose. E é sobre isso que eu vim falar aqui com vocês. Primeiro, o que é trombose, né? Porque muita gente nem sabe o que é isso. Trombose é quando se forma um coágulo. Sabe quando a gente se machuca, que forma ali um coágulozinho com as célulazinhas para parar o sangramento? É mais ou menos como se isso acontecesse dentro de um vaso sanguíneo. E isso que a gente chama de trombose. Esse vaso sanguíneo pode ser uma veia, e aí então a gente chama de trombose venosa, ou pode ser uma artéria, e pode dar, por exemplo, um acidente vascular cerebral. Então são problemas realmente graves e precisam ser imediatamente tratados e prevenidos da melhor maneira possível. De fato, quem faz uso de métodos hormonais, e alguns com mais risco do que outros, tem um risco aumentado de desenvolver esse problema da trombose. Mas esse risco não é assim tão aumentado quanto a maioria das pessoas pensam. E ele é maior em algumas pessoas com um risco aumentado também. Então é isso que é importante diferenciar. Por isso também que eu sempre falo que a escolha de um método anticoncepcional, ele tem que ser feito numa consulta médica presencial, onde o médico vai avaliar todos esses seus riscos, desde familiar, genético, estilo de vida, para poder fazer uma escolha mais acertada. Então eu disse que esse risco não é tão grande. Para vocês terem uma ideia, para uma mulher que não faz uso de anticoncepcional, o risco dela ter uma trombose é mais ou menos de 2 a 3 mulheres em cada 10 mil. Se ela usar o anticoncepcional, esse risco passa mais ou menos para 5 a 6 mulheres a cada 10 mil. Então ainda é, em número absoluto, um número pequeno. Por isso que não justifica ninguém nunca mais tomar um anticoncepcional. Mesmo porque os riscos que a mulher tem de desenvolver uma trombose, por exemplo, numa gestação, ou complicações que uma gestação não planejada possa vir a dar, ainda é maior do que esse risco de trombose pensando na população geral. Eu gosto de falar isso justamente para que vocês façam assim, uma escolha mais consciente, não fique assim naquele pânico generalizado achando que todo mundo que tomar anticoncepcional vai ter esse tipo de problema. Então quais seriam os riscos que a mulher pode ter que aumentaria a chance dela ter trombose caso ela opte por tomar um método contraceptivo? Um dos principais é o risco genético. Então se você tem histórico de mulheres muito próximas a você, irmãs ou mãe, de terem tido trombose, isso é um risco muito importante que tem que ser valorizado. Outras situações, por exemplo, doenças clínicas como diabetes, hipertensão, obesidade, o sedentarismo, também aumentam o risco da trombose em associação com o anticoncepcional. Um risco muito importante é o cigarro. Mulheres que fumam, em especial após os 35 anos, elas têm um risco bem elevado também. A escolha do método contraceptivo tem que ser bem valorizada. A própria idade da mulher é também um fator de risco. Então, quanto mais velha, mais próxima ali aos 40, esse risco passa a ser aumentado. Então, por isso que eu digo, que tem que ser muito bem avaliado individualmente cada caso. Existe também uns marcadores que a gente pode fazer por exames de sangue ou exames de vagina que podem indicar pra gente se a mulher tem uma propensão maior ou não de desenvolver trombose. Mas são exames que não são assim tão certinhos, não dão uma resposta com tanta sensibilidade e são muito caros. Então, a grosso modo, para todas as mulheres assim, de rotina não está indicado fazer. Mas em casos específicos a gente pode solicitar sim. Então, Denise, o que eu faço se eu tenho esses riscos e eu quero tomar anticoncepcional? Eu já vou te falar quais seriam as melhores opções para você, mas antes eu vou perguntar se você já se inscreveu aqui no canal. Se não, aproveita para se inscrever para não perder nenhuma novidade que eu posto por aqui. Aproveita também para curtir esse vídeo e, mais uma vez, me acompanhar nas outras redes sociais. Então, o que uma mulher que tem esses riscos pode fazer caso ela não queira engravidar, caso ela queira planejar ali o momento certo para ter os filhos? Existem algumas opções. O tipo de anticoncepcional que mais aumenta o risco da trombose é o anticoncepcional combinado com duplo hormônio que usa o estrógeno junto com a progesterona, e em especial aquele estrogênio que é um estrogênio mais sintético, que infelizmente é o que tem na maioria das pílulas. Então a pílula acaba sendo aí um dos métodos que estão mais associados à trombose. Existem também alguns tipos de progesterona que estão com maior risco, mas de um modo geral os métodos que usam os dois tipos de hormônio são os que deveria
ser evitado nesses casos. Mas a gente tem métodos que usam um tipo de hormônio só, e eles são mais seguros. Então existem pílulas que a gente pode chamar de pílula, mini pílula ou pílula de um hormônio só, que são geralmente métodos de pílulas de uso contínuo e que, por usar só progesterona, diminui muito esse risco da trombose. Existem também outros dispositivos que trabalham com um tipo de hormônio só com a progesterona isolada, que é o caso do DIU hormonal, que eu já falei aqui também no canal sobre eles, tem o Mirena e mais recentemente o Kyleena, e também o implante, que eu também já falei para vocês, que a gente coloca no braço e que ele também é a base só de progesterona. Então, uma boa opção quando a gente quer diminuir o risco da trombose é usar métodos de progesterona isolada. Uma outra opção muitíssimo interessante é usar métodos sem hormônio. Infelizmente, esse tipo de método é mais restrito e o campeão deles é o DIU não hormonal, o DIU de cobre ou o DIU de cobre com prata, que são métodos que não usam hormônio nenhum, a produção hormonal da mulher vai se manter e aí você acaba diminuindo muito o risco. Fora o método de DIU não hormonal, o outro método sem hormônio, aí seriam mais os métodos de barreira, né? Que a gente sabe que tem uma chance de falha um pouco maior, a mulher ela tem que estar bem consciente do seu ciclo menstrual, tem que aprender direitinho qual que é o período fértil para poder fazer uso desse método com segurança, mas não deixa de ser uma alternativa. Então, reforçando, existe sim uma associação do risco de trombose venosa, de AVC, desses problemas vasculares com o uso de anticoncepcional hormonal, em especial com o uso de anticoncepcional hormonal combinado, que usa 2 tipos de hormônio. Mas esse risco na população geral não é tão grande assim e ele vai aumentando conforme as mulheres tiverem riscos associados, como eu já falei. Então, a maioria das mulheres ainda pode usar os métodos com segurança e esse grupo específico deveria usar métodos que diminuam o seu risco de um problema vascular importante. É um assunto sério, né, gente? Eu tentei falar aqui de um jeito mais tranquilo para que todo mundo possa entender. Espero ter conseguido essa missão. Se vocês gostaram do vídeo e entenderam, comenta aqui para mim, deixa um joinha, se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo, tá bom? Um super beijo, até lá, tchau!